Estamos no ar, Tuti! Bem-vindo a mais um episódio do Catiripapos. Tô gostando, hein? Tá muito bom. Tô achando Bem-vinda ótimo. também. Bem-vindo a todos vocês. Bem-vindas. E acho que a gente devia começar a escolher uma música para cada episódio, né? Não é? Será que hoje vai ser mais o Love's in the Air ou Eu Me Amo do Traje? Tô achando que tá mais para Eu Me Amo do Traje, hein? A gente tá sempre lá e cá. A questão de relacionamento, acho que é uma das mais fundamentais do ser humano, né? E a gente tem sempre essa luta sobre viver junto ou viver separado. E, na atualidade, isso tem sido muito discutido e vivido de muitas formas. A gente está com sorte hoje que trouxemos um profissional, psicólogo, professor, foi meu professor, e vai falar sobre relacionamentos, porque ele manja, hein? Ele pesquisou sobre isso. Bem-vindo. Bem-vindo. Renato Silvério Júnior. Se apresenta pra gente, Renato. Então, sou psicólogo há 16 anos, clínico, né? Então, aí a parte aí profissional de ouvir o amor ali no divã há 16 anos. Na graduação, a primeira pesquisa que eu fiz de iniciação científica era sobre relacionamentos amorosos e depois, quando fui para o mestrado, também, né? Estudos de sexualidade, estudos queer, onde a gente pensava a amizade no sentido Foucaultiano, que tem tudo a ver, né, para Foucault, a ligação de amizade, né, com possibilidades amorosas. Depois, fui ser professor, tanto na faculdade quanto no curso da SUAD, né, o Centro de Estudos de Psicanálise. E cá estamos, né? Cá estamos para falar sobre relacionamentos amorosos. Você já falou uma coisa que eu quero perguntar. Você falou de Foucault, nem dei tempo para tu te cumprimentar, né? Agradecer, obrigado por ter vindo, estar aqui com a gente. Muito bacana, muito bom, vai contribuir muito. Obrigado. E vamos para o Foucault, porque pegou. Não, é que você falou uma coisa que eu não sei se tem a ver com o que eu vou perguntar, mas você falou que a amizade tem muito a ver com o relacionamento. A gente é amigo, né? Agora a gente é amigo? Você foi meu professor, agora a gente é amigo. Sim. Colega de bancada. Homem e mulher podem ser amigos? Eu acho que é uma discussão que ainda existe. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Homem e mulher podem ser amigos? Então, vai depender muito do perfil desse homem e dessa mulher, não é? Porque nós não vamos ter ali regras tão claras, né? Por mais que as neurociências, por mais que os antropólogos, os psicólogos, os historiadores se debrucem, né, sobre essa questão espinhosa do amor, a filosofia milenar, né? A gente já sabe uma pista importante que a gente tem, que cada ser humano é um ser humano. Então, pode sim, né, essa amizade entre homem e mulher ser uma abertura para que evolua para algo romântico, como não pode ser. E aí não vai dar para a gente criar uma regra geral, né? Olha, você está casado, não deixa a tua esposa, né? Que a gente vê muito isso, né? Casais héteros na churrascaria. Ou é metade das mulheres de um lado e metade dos homens, ou é cada casal do seu lado. Foucault diria, tem uma vigilância ali, né? Porque eu tenho que vigiar o meu parceiro, a minha parceira, porque pode acontecer. Então aí a gente estaria dizendo, né, que todo mundo, mas essas regras assim muito generalizáveis, elas são complicadas, mas que pode acontecer, pode. Vai adiantar você proibir a amizade? Não, né? Não vai, porque o desejo escapa por algum lugar. O desejo, ele não vai conhecer moralidade. Então, você é minha esposa, eu te proíbo de ter amizade com um homem, né? A gente teria que pensar antes, né? Por que essa amizade é ameaçadora para mim? O que eu vejo? Se realmente essa amizade está abrindo portas para ameaçar a nossa monogamia, né? E não simplesmente já trazer a regra geral, ó, não pode ter. Mas já vi sim, né? Então, por isso que eu digo que é possível, já vi sim homens e mulheres héteros que tinham amizade, que tinham se dessexualizado, né? Nesse sentido, inclusive, não muito comum, mas pessoas que já foram casadas, né? E que tinham essa amizade. Então, eu vejo como possibilidade, sim. Mas aí a gente já está entrando numa seara bem complicada, se fosse amor monogâmico. Né? A gente sabe lá que tem aquelas palavras gregas que definem os tipos de amor que a gente tem hoje, eros, filia, ágape, né? Patos. Mas aí vem a modernidade, atropela tudo isso, e a gente tem poligamia, a gente tem relacionamento sem sexo. Como que você vê esses novos momentos, né, dos relacionamentos, esses novos tipos de relacionamento?
Eu fico até entusiasmado com esses novos tipos, porque uma coisa importante de dizer, o novo, nesse caso, surgindo, não implica a destruição do tradicional. Porque muita gente tem medo de conversar sobre isso, né? Tem medo ou já banaliza, isso é uma bobagem, porque entende que quando a gente fala aí de uma poligamia, de um amor livre, a gente está desmerecendo a relação tradicional. Não é nada disso, né? A relação tradicional, ela é uma possibilidade, ela é possível sim, né? Já vi, sabe que os meus avós são casados há mais de 55 anos. E minha avó fez recentemente uma cirurgia do coração e antes, né, o meu avô disse assim, quando ela fez o exame, apareceu uma foto minha de 15 anos, quando eu tinha 15 anos lá. Então, né, você, depois de 55 anos de casado, né, ter esse romantismo é muito interessante, né? Então, eu vejo sim a relação tradicional como possível, como algo que a gente pode até sonhar, né, tentar para a nossa vida, mas não como a única coisa possível. Então, não vejo a poligamia como sendo maior ou menor que a monogamia. É uma possibilidade, vai muito do perfil, da abertura de cada um, né? O importante, né, já começando a pensar aí na Ana Bock, que lá no livrinho de introdução, Psicologias, ela coloca uma coisa muito legal, que é o amor, né, é aquilo que pode enriquecer o nosso eu. Então, acho que se essa relação, seja ela poligâmica, monogâmica, ela enriquece o seu eu, a pessoa que você é, então ela é eticamente válida e legítima, né? Não que as instituições e a moralidade reconheçam, mas ali na prática, a gente que trabalha com psicologia já sabe disso, né? Eu acho que uma coisa que faz com que as pessoas questionem, fiquem em dúvida, como você falou, tenho medo até de falar sobre outras formas de relacionamento, com medo que, né, vai que meu marido pede para alguém participar, né? Talvez os medos sejam porque a ideia mais vigente ainda seja aquela de uma construção de um relacionamento, de intimidade que cresce, transforma de uma paixão em amor. Esse movimento ainda existe nesses novos tipos de relacionamento? Ele existe, né? E tem até o pessoal da monogamia progressiva que fala que seja eterno enquanto dure, que também é uma ideia interessante, né? Mas é isso que você disse, da paixão para o amor, as neurociências mostram as modificações, né? E isso faz tempo, né, que eles dizem não dura mais que 2 anos a paixão. A gente não teria arcabouço ali neurológico para aguentar, né, que tem a ver com ver a pessoa sempre como a única, que pode durar de 1 mês a 2 anos, né? Tem paixões mais rápidas, enfim. Eu acho que... Qual era a pergunta mesmo? Se essa evolução ela é possível, existe ainda, tem sentido com relação a esses novos tipos de relacionamento. Sim. Então, acho que esses novos tipos de relacionamento, eles podem evoluir da paixão para o amor. Porque toda negociação ali que é feita, né, independente de ser monogâmico ou não, é um desafio. Se relacionar com outras pessoas é muito desafiante, né? E uma coisa que a gente tem que saber logo de cara, que pega muito, né, até falando dessa coisa da amizade com outras pessoas, é que por mais apaixonado que você esteja, você nunca vai deixar de se atrair por outras pessoas. Eu acho isso um mito, né? Só que aí tem aquela coisa, nós não podemos ser totalmente escravos dos nossos desejos. Então, achar outra pessoa interessante, o que é muito fácil, porque você está casado há 15 anos, você conhece uma pessoa no trabalho há 1 mês, muita potencialidade daquela pessoa te despertar algo, porque você tem ali só um recortezinho daquela pessoa. E tá tudo bem, né? As pessoas ficam desesperadas porque acham que isso inviabiliza a outra relação. Isso não é verdade, né? Então, nós sempre vamos ter interesses, atrações por outras pessoas, e aí vai muito desse autoconhecimento, dessa reflexão, né? É salutar para mim ter uma relação com essa outra pessoa, né? Porque nem tudo que eu posso, eu devo, nem tudo que eu quero, né, eu posso. Então, como que a gente vai ter... Isso vai valer muito para a relação amorosa, para tudo, né? Então, não posso viajar para todos os lugares que eu queria, não posso fazer tudo o que eu queria. Toda escolha, né, implica... Então, eu vejo essa gestão muito interessante e que a gente não pode fugir dessa discussão, né? A gente tem que se aprofundar e ir pegando as pistas ali que a gente consegue, né? Um pouco da filosofia, um pouco da psicologia, um pouco da neuro, um pouco da antropologia, para tentar tecer o nosso jeito, né? Mas esse medo pode ser mais o medo de si mesmo do que do outro, né?
Boa pergunta, pode. Viu? Até parece que eu estudei psicanálise. Eu tô aqui, você tá andando muito com a gente. Pode vir mais, pode vir mais. E eu tô cheia de perguntas aqui, vou esquecer todas. Mas assim, primeiro que eu pensei, agora que você falou disso, a proibição amplifica o desejo? Tipo, eu tô casada aqui com Tussi, mas aí comecei a trabalhar com você, mas o Renato diferente dele em tantos aspectos. Eu queria andar com o Renato no recreio, mas porque eu sei que eu não posso. Será que eu desejo mais? Existe isso? Tem alguma coisa sobre isso na psicologia? Eu imagino que a proibição, ela traz ali, ela ajuda a criar um mito, um complexo em cima daquilo. Porque essa proibição pode vir de N lugares, né? Então, realmente era você que estava se atraindo, realmente ele viu e achou alguma outra coisa. Bom, o Freud, ele dizia, né, que a pessoa ciumenta muitas vezes tinha um componente homossexual, porque eu vejo você com o Tussi, tenho ciúmes de você com ele, porque você é minha mulher, inconscientemente é porque eu acho ele interessante. Então, na minha cabeça, ela poderia atrair com ele, porque ele é um cara interessante. Então, a atração é minha. Então, da onde vem essa proibição? Às vezes você fica surpresa, mas poxa, ou às vezes fala, dei muita bandeira. Mas a proibição, ela cria, assim, um complexo, né? Então, a proibição, ela é moral. Ela é diferente da ética, né? Uma coisa seria, olha, vamos conversar, eu tô achando que a sua relação com esse homem, tá, né, vamos entender, aí nós estamos indo para uma questão ética. Agora, simplesmente chegar com a proibição dá muito errado, porque a proibição ela não foi negociada, ela não foi refletida, ela só é posta, né? Então, a gente sabe que dá problema, então... Pode nem ser que você vai querer mais trair, mas que você vai se sentir tolhida, castrada pelo parceiro, Pô, quem é ele pra me tolir, né? Aí só porque falou que eu não vou conseguir, eu vou lá e faço. Como dizia Roberto Carlos, né? Como é que é? O que é proibido? É tudo que eu gosto. É ilegal, é ilegal, imoral e engorda. Isso. É ilegal. Exatamente. Nossa, outra coisa que eu quero perguntar. Você falou aí dos seus avós com um relacionamento tão longevo, né? 55 anos juntos. E as pessoas hoje trocam as relações. Terminam com mais facilidade, eu vou dizer, né? E existe esse discurso de que as pessoas não valorizam mais o amor, ou de que o amor não existe mais. Mudou a longevidade das relações. É porque a gente não valoriza mais o amor? O que aconteceu? Eu acho que entra muito naquilo do paradoxo da escolha, né? Quanto mais opções eu tenho, mais a possibilidade de eu ficar insatisfeito com aquilo que eu escolhi, né? E quando a gente tem aí, dos anos 60 para cá, essa questão da liberação sexual, que pode ser algo bacana ou algo que é banalizado, essa questão de flexibilizar, né, as relações, elas vão estar ligadas a esse paradoxo da escolha. Então, eu vou mudar muito de parceiro, eu vou terminar, porque na hora que começa a parte chata, eu não quero. Então, nós vamos ficando mais intolerantes à frustração. E sofremos mais porque a gente valoriza, sim, o amor, né? A Rodinesco, Elizabeth Rodinesco, ela tem um livro ali de 2003, chamado A Família em Desordem, onde ela coloca que é um mito que a gente não gostaria de construir relações duradouras, familiares. O problema é essa questão do desempenho. Então, poxa, hoje faz uma semana, né, que meu namorado tá chato, não quero mais ele. O outro era mais legal, esse aqui não gosta de jogar beach tênis, o outro gosta, né? Então, é esse perigo que eu vejo. A gente ficou intolerante à frustração, né, com uma passagem de tempo muito instantânea e vai prejudicar. Ninguém quer ver a parte feita. Ou você via filme antigamente, você tinha que esperar um intervalo na televisão. Hoje você adianta a parte chata do filme. Então, é um erro trazer isso para a relação, né? Que tem a ver tudo com a idealização romântica também, né? Porque eu tinha que ter escolhido a princesa, o príncipe da minha vida. Isso não existe, né? Uma relação de custo-benefício, muito, né, dessa modernidade que é capitalista, que a gente olha o que vale a pena trocar. Eu penso que as pessoas abrem a Tinder como se abrisse o iFood, né? Escolhendo um sabor novo para a vida, tentando coisas diferentes e muitas vezes voltam no mesmo relacionamento. Né? Repetição. Por que a gente faz isso? Isso é uma queixa tão comum. Na clínica, as pessoas perguntam... Escolha errado, né? E elas dizem que atraem, né? Por que eu atraio sempre o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de problema? O que acontece? É um meme, né? Se você não faz terapia, a sua ex, o seu ex volta no corpo do atual. Né? Sim. Isso tem muito a ver com a repetição neurótica, se a gente pegar a psicanálise clássica, né? Então, pontos da minha vida que eu não consegui elaborar,
Isso desde a mais tenra idade, né? Desde quando eu não tinha exatamente linguagem para nomear o que eu sentia. Eles vão se conectando, né, a certas relações mais masoquistas ou mais conturbadas, mais sádicas, por conta desses pontos que eu não consegui elaborar. Então, vamos supor, eu acho que eu devo sofrer, então eu namoro com alguém que me faz sofrer, que é aquela coisa, agora eu mudei de namorada, a anterior ela só pensava em trabalhar, era muito religiosa, essa agora é herdeira, ela é ateia, mas aí você vai ver, as duas são ciumentas iguais, né? Então, essa invasão, né? Em que momentos do meu desenvolvimento, da minha construção como pessoa, eu fui confundindo a invasão desse ciúme como uma prova de amor, né? Então, a gente repete essas coisas que a gente ainda não conseguiu separar, que vieram muito ambíguas, paradoxais, nas nossas relações. Por isso que a gente costuma escolher, quando a gente não reflete, não se aprofunda, pessoas muito parecidas e problemáticas iguais. Os problemas tinham que ser novos, né? Não os mesmos. O ciúme de novo, né? Isso talvez ajude a explicar como que algumas pessoas, às vezes, se encontram em relacionamentos que são tóxicos, que estão sofrendo e não conseguem sair. Sim, tem. Porque aquele outro, né, é a tal da realização do desejo inconsciente, né, neurótico. Aquele outro, ele continua te ferindo, da forma como você acha que merece e da forma como você fantasia, porque é um equívoco, né? Então, que você fantasia que seria amor, né? Então, você, na verdade, foi nomeando. A gente vai confundindo, né, pro bem ou pro mal, o que é amor. A gente vai reproduzindo, né? Então a minha mãe era muito negligente. Eu posso escolher uma parceira negligente, ou a minha mãe, ou meu adulto de apoio, né? Ou posso escolher alguém que é o oposto e que vai me sufocar. E da mesma forma, eu fico preso a isso que a gente chama de neurose. É uma repetição ali de algo que eu não pude dar uma nova vazão, uma elaboração, né? Aí seria algo mais adulto, mais que enriqueceria o nosso eu, né? E não que ficaria só repetindo, né? Parece que você está falando de uma coisa que não é muito consciente, assim, porque na clínica as pessoas, inclusive, choram, dizendo, eu não mereço isso, né? Mas na semana que vem ela volta e ainda está naquele relacionamento, enfim. O que falta aí entre a pessoa começar a entender que isso não é legal, que não está me fazendo bem e ela conseguir se desligar? Eu acho que não tem outra forma além de ser a dor, né? E aí o terapeuta, ele não vai tirar essa dor, ele vai passar a dor junto com a pessoa, porque mudar dói. E também, de novo, né, o Freudão dizendo, né, quando o medo de mudar, né, for menor que o sofrimento, a pessoa muda. Então, não é mesmo consciente, né? E aí a própria vida vai obrigando a gente a trazer uma hora isso para a consciência, né? De o que eu estou fazendo, eu não estou chegando em lugar nenhum, né? São 20 anos aí. Então, desde relações abusivas até relações sádicas, aí eu acho que faz muito sofrimento, é o que faz a diferença. Muito interessante, porque em geral a gente começa tentando mudar o outro, né? A gente chega na terapia porque o Renato é o meu problema, e ele não muda, e eu quero que ele mude, e eu quero que ele mude porque eu não mereço isso. E ele não muda, porque ele não está implicado no processo de mudança. Pois é. Nem de percepção, muitas vezes. E aí você tá apaixonada por quem, né? Por ele ou por quem ele poderia ser, né? A ideia tá na sua cabeça, né? A idealização. Isso é extremamente comum. E o que é comum também, porque esse movimento de essa pessoa não se transforma em quem eu quero, né? Eu vou seduzir. Será que eu não sou legal o suficiente? Será que eu não sou inteligente, bonito o suficiente? Né? Não tenho dinheiro o suficiente para fazer essa pessoa se apaixonar? Isso é de uma onipotência dolorosa demais, porque você não está vendo o outro como ele é. Então, isso é muito comum, você está dizendo, Sussu. A pessoa ficar anos ali, mas eu vou transformar em quem eu quero, que é um tipo de ligação ali mais narcísica, né? Mais ali primitiva, muito dolorosa, porque você não enxerga o outro, você enxerga a idealização que você tem dele. E aí é aquele término que quando esse outro termina com você fica lá embaixo, porque você não sabe mais quem é você, quem é o outro. A culpa foi minha, né? Terminou comigo por total culpa minha. E isso é muito, né? Você não está vendo o outro na sua integridade. E tem jeito de ser diferente hoje em dia? Porque eu vejo que existem só narrativas, storytelling, né? Hoje em dia, um término na internet rende patrocinador, né? As pessoas fazem toda uma narrativa, esse drama todo gera seguidores. E aí fica aquela dúvida, né? Que as pessoas realmente estão vendo os relacionamentos idealizados na internet, um pedaço da vida daquelas pessoas, enquanto
as pessoas idealizam aquelas celebridades de internet, eles estão amando o algoritmo, né? E não quem segue, nem o parceiro. Então, essa idealização é muito presente e, nesse sentido, a gente não está construindo mais fracassos previsíveis? Não é um narcisismo social isso? Sim, imagino que sim, porque essa idealização, tudo que é muito idealizado, né, como essa questão do tão casados, não estão, essa separação, então faz uma música para o ex, né, já está ali, vem trazer uma questão humana muito antiga, mas de forma muito rápida, que é isso que nós estamos falando da baixa tolerância à frustração. Então, 24 horas você tendo acesso a isso. E aí é onde você se frustra, porque você se cobra, né? Cadê o meu desempenho? Por que eu não consigo fazer algo idealizado? O meu término não é desse jeito, né? O meu casamento não é dessa forma. Então, cai muito que as relações amorosas hoje elas ficam pressionadas pelo desempenho, né? Tanto o término quanto o estar junto tem que ser algo espetaculoso, algo que o outro valida, porque o algoritmo é uma validação do outro, né? Como se eu comigo mesmo e com o meu círculo de pessoas não conseguisse saber quem eu sou. Então o meu amor só é verdadeiro se eu recebi tantas curtidas, a minha separação só é legítima se ela, né, causou tanta comoção. Teresa Pinheiro, que é uma psicanalista, ela fala muito dessa nossa perda da capacidade de se autoavaliar, não porque o outro não interessa, mas porque o outro acaba ficando muito presente nessa questão do algoritmo. Então, quem foi que curtiu mais, qual a ideia que está sendo mais ali colocada, aquilo vai tirar o nosso termômetro, né, de quem eu realmente sou, para me digam quem eu sou, né? E aí as relações amorosas vão mesmo ter um naufrágio nesse ponto, né? Porque como avaliar se o que eu estou ali vivendo é realmente instagramável, né? Eu tenho uma relação e um término que são instagramáveis, é complicado. Como é que eu sei que é amor? Demora, você falou aí da paixão, que parece que é algo que antecede, né, uma construção do amor. Mas eu vejo alguns relacionamentos que com 3 semanas, super empolgadamente, as pessoas já estão, meu amor da minha vida, te amo. Principalmente para performar também nas redes sociais, esse amor. Tem tempo? Então, né? Como é que faz? Como eu sei se é amor, né? A filosofia se debruça sobre isso, né? Milenarmente, os antropólogos, né? Recentemente os psicólogos, recentemente porque nós somos recentes, né? Na história da ciência, os neuro, enfim. Primeiro, a gente precisa de entender o que essa pessoa chama de amor, que pode ser muito plástico, dependendo da sociedade, da época que ela está. Então, isso que o Tussi acabou de dizer sobre uma sociedade que busca muito no Instagram as referências, busca muito nas redes sociais as referências de qual o caminho certo, vai impactar diretamente, né? Porque que amor é esse que eu estou querendo viver? Né? É um amor ali de performance, é um amor espetaculoso, é a perigosa ideia, porque, não, o amor romântico já sabemos que não é possível. Mas eu vejo os casais ali que é isso, é declaração todo dia. Então, claro que você vai se frustrar quando você não tem o seu próprio termômetro, e o seu próprio termômetro ele vai ser algo que você constrói, ele não pode ser dado de antemão, por mais que a gente saiba ali as características, né, genéticas, sociais, que nós temos mesmo pistas das ciências e das filosofias do que seria o ideal, porque cada caso é um caso. Então, às vezes eu sei que é amor porque eu consigo ser monogâmico, eu sei que é amor porque essa pessoa, gosto muito da ideia da Ana Bock, porque essa pessoa enriquece, né, o meu eu. Eu acho que se há um enriquecimento, você não vai saber, mas vai sentir antes de saber que é o amor, tá? Porque quando você fica ali muito cutucando, é porque você traz uma ideia já pronta e não uma experiência. Então, essa pessoa vai ter que experienciar e definir o que é o amor para mim, né? Pode ser várias coisas. E dá para amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, no mesmo sentido? Tipo, ter amor romântico por 2 pessoas, dá? Tipo os trisais. Será que eles se amam mesmo, assim? Todo mundo se ama muito?
Olha, depois de todo esse tempo pensando sobre, eu acho que dá sim para amar mais de uma pessoa, mas não é todo mundo que vai acessar isso, todo mundo que vai ter essa demanda, que vai ter essa construção. Então, novamente, aquela ideia, o novo aparecer não invalida o tradicional. Então, não é porque eu nunca vivi um trisal que a minha relação monogâmica não é bacana, Tá. né? Mas vejo sim como possibilidade, a gente tem muitos relatos de casos, muitos relatos históricos que as pessoas teriam ali amores diferentes, mas de intensidade parecidas, né? E essa é uma capacidade, desculpa, essa é uma capacidade que você pensa que ela é, tipo, orgânica? Algumas pessoas têm condições neurológicas de amar mais de um? Ou é uma capacidade moral? De onde será que ela vem, assim? Então, eu acho que a gente ainda não tem muitas ferramentas para responder, né? Essa questão do comportamento aí de base neuronal, comportamento é muito, né, imbuído ali no biopsicossocial. Atualmente, eu vejo que tem pessoas que têm a possibilidade, que se realizam, mas não ousaria dizer que é orgânico, né? Mas que é uma possibilidade, sim. Agora, levando para o lado de vocês aí, né? Pensando um pouco na psicanálise até, se é complexo um relacionamento entre duas pessoas, quando envolve mais pessoas, deve ter muito pai e mãe representados nessa história, né? Tem muita história das vivências da infância que vão vir aí em uma multiplicidade muito grande. Deve ser muito complexo, né? É complexo porque não temos muitas ferramentas culturais, muitas referências, né? Mas toda relação acaba sendo complexa. Então, que foi a ideia do Foucault, né? Se eu consigo construir algo, quando ele fala da amizade, né? O Foucault, se eu consigo construir algo que é marginalizado, eu tenho que criar a ética do zero, né? Ou com poucas ferramentas. E aí, esse trisal, ele vai conseguir criar essa ética? Vai ser turbulento, quer dizer, não vai ser legítimo em todos os lugares. Então, eu vou chegar num restaurante em trisal e vou ter o desconto de trisal, não de casal. E aí, o quanto isso ameaça o outro também, né? Porque, às vezes, falando psicanaliticamente, o seu trisal me incomoda porque eu gostaria de ter um e não dou conta, né? Então, não que todas as pessoas sejam assim, mas isso pode acontecer. Então, acho que é complicado, sim. Não diria mais complicado que uma relação tradicional, porque aí a relação tradicional ela tem muita vigilância, muita expectativa, né? Aquilo que a gente falou de ser muito comum, você vai fazer o churrasco dos héteros, os homens na churrasqueira, as mulheres em outro lugar, né? Então, é um tipo de dispositivo, né? É um tipo de dispositivo de gestão ali, e que talvez o trisal talvez não precisasse, e aí eles têm essa vantagem, mas vão ter outras desvantagens, então é uma complexidade diferente, mas não mais complexa, eu diria. E superar a ex, né? Muita gente tem aquela mania até de acompanhar, 30 vezes por dia entra lá no Instagram do ex, ou bloqueia o ex. Como que as pessoas podem, né, passar por esse período de luto, de superação, de uma forma melhor? Pois é, né? A gente pensando de novo no Freudão, luto e melancolia, como ele é atual, né? O término de um relacionamento é um luto. Então, eu vou precisar passar por um período de tristeza, de desinvestimento de libido no outro, para poder reinvestir em mim ou em outro lugar. Então, devemos primeiro separar um espaço, né, para esse término, porque pode ser até mais violento aquela ideia dos nossos melhores amigos, né? Não, você terminou com ela, vamos comigo, vamos sair. As caixinhas de pergunta do solteiro, vamos postar que a gente está na boate, né? Então, isso está atropelando o seu luto, né? Ou mesmo as pessoas com relação Tarzan, né? Eu largo uma relação e pego outra. Então, não tem elaboração. Então, assumir que vai ter, sim, um certo sofrimento e que isso é bom, não é algo feio, né? Já ouvi assim, será que eu sou muito emocionado, né? Por estar sofrendo. Não é muito emocionado. Até, aliás, é bom ser emocionado às vezes. O término é essa tolerância, né? De que o investimento, né? Vai ter que ser retornado afetivamente para você. E aí implica muitas coisas. Vai do teu narcisismo, quer dizer, você consegue aceitar que você não é tudo na vida de uma pessoa, e nem deve ser, né? E nem que aquela pessoa é tudo. Então, vai muito da maturidade, né? Eu realmente perdi um parceiro ou eu perdi uma idealização quando o outro... Tem um pouco de idealização, mas quando ela é muita, né? O sofrimento vem intenso e o sujeito já não sabe mais quem ele é. Quer dizer, não consigo trabalhar, não consigo dormir. Que é isso que está acontecendo? Aí já é um sofrimento incapacitante demais, né?
né? Agora, como superar o término? Sofrendo e tentando extrair uma maturidade dele, por aí. Porque não vai ter como não passar pelo sofrimento. Agora, se você está há muitos anos, né, neuroticamente repetindo aquilo, então já não é nem mais pela ex que você está sofrendo, é por uma coisa muito idealizada, que é muito comum, né, isso acontecer. E aí a gente vai, né, um dos redutos mais ideais, né, o mais ideal para a gente trabalhar isso é a psicoterapia mesmo. Não tem como. Você falou relacionamento Tarzan, achei interessante. Né? Cada hora pendurado em uma coisa. E o que a pessoa faz quando ela tem, e tem muita gente que queixa disso, uma sensação consistente de que ela não consegue ficar sozinha. Eu não consigo ficar sozinha. Tem gente que não consegue ficar sozinho na sexta-noite, tem que estar com os amigos. Mas geralmente elas estão falando sobre um relacionamento íntimo, afetivo. Como assim? Tem gente que não consegue ficar sozinho? A gente pode morrer disso, assim, de solidão? Então, é muito interessante a sua pergunta, porque nós não somos seres dependentes, nós somos seres interdependentes. Então, eu não gosto da ideia de autonomia total. Isso é uma utopia, né? De autossuficiência. Eventualmente, a gente compra as nossas próprias flores, como a Miley Cyrus sugere. Eventualmente, é importante fazer isso. Mas, como espécie interdependente, a gente sempre vai precisar do outro, mas a gente também tem esse exercício com a gente mesmo. Se eu fosse dizer algo assim que eu acho que são poucas as coisas que a gente pode dizer, olha, isso aqui é uma regra geral, mas uma regra geral para se relacionar, seja com os amigos ou com alguém de forma romântica, é que você precisa de estar mais ou menos bem resolvido com a sua solidão, com a sua condição de ser um ser único, né? E não ter essa fantasia de estar o tempo todo acompanhado daquela presença, principalmente física, né? Então, a sua pergunta tinha sido sobre? Até eu. De que não consegue ficar sozinho. Não consigo ficar sozinho. Tá. Então, ficar sozinho é um exercício, assim, primordial, até para estar pronto para o outro. Né? Quando a gente pega aí, principalmente o pessoal da análise do comportamento, da TCC, que gosta de evidências robustas, né? Uma das coisas que eles colocam ali para a relação é a questão de, no casal, terem atividades separados, de não ficar essa simbiose, né, o tempo todo. Então, eu preciso ter algo que seja ou o meu hobby, o famoso futebol de quarta-noite, né, que dá muito problema. Eu preciso ter o meu hobby, eu preciso existir além do meu parceiro, da minha parceira, até para estar pronto para ele, né? Então, se alguém está com tanto medo assim da solidão, a gente vai ter que dar um passo para trás, porque não é o outro que vai de verdade te ajudar a lidar com isso. Pelo contrário, a tua relação acaba virando ali um fardo, né? Porque você tem que ficar puxando a pessoa, né? Tem que ficar implorando, e não é a todo momento, né? Então, o que é essa solidão que a gente não consegue? Não é uma coisa ruim, ela te prepara para estar com os outros, né? E não para morrer. Então, assim, morrer de solidão, acho que sim, é possível sim. Você põe lá, por exemplo, uma pessoa que está presa na solitária, ela vai deprimindo. Se você deixar muito tempo lá, a não ser que não tenha um transtorno de personalidade antissocial muito grave, ela vai adoecer e vai morrer. Morre sim. Não de solidão amorosa, né? Mas de solidão de relação, sim. Falando de solidão amorosa, a Aracy Balabarian tem, né, uma entrevista que ela diz, e acho muito visionário, né? Que ela em nenhum momento se casou, não teve filhos, né, nem namorado, mas ela teve toda uma vivência ali com o teatro, com a televisão, com os amigos, com os familiares, que fez todo sentido para a vida dela. Então, e ela é muito lúcida porque ela diz assim, esse foi o meu caminho. Então, não estou dizendo que casar ou não, né, seja o certo ou errado. Estou dizendo para mim. Lembrei agora de novo, que eu não sabia disso, essa semana eu fiquei sabendo que o Darwin, ele fez uma lista de prós e contras para se casar, né? Ele deu uma pesquisada lá. Então, olha que coisa, né? O recorte de época. O contra de se casar para Darwin. Você não vai poder ficar nos clubes masculinos conversando até tarde, né? Porque você tem que voltar para casa, você tem esposa. E a lista que o Darwin faz dos contras é muito maior do que os prós. O que ele fez? Casou. Então, aí o pessoal falou, acho que tinha algum peso ali pro Darwin, casou inclusive com uma prima, né? Tem alguma coisa ali pro Darwin que pesou mais, porque mesmo ele tendo uma lista maior, ele preferiu se casar. Bacana, né? Bacana. Que me leva a uma outra pergunta, que inclusive a gente estava pesquisando aqui antes, com o ChatGPT, perguntando para ele quais são as perguntas que as pessoas mais fazem
para inteligência artificial sobre relacionamento. E essa pergunta que eu vou fazer tá lá no meio. Ele ou ela me traiu. E agora? Porque acaba de colocar um contra gigantesco. Porque quando a pessoa fala traição, já implica em que é algo ruim que aconteceu. Não seja lá como é que foi essa traição, né? E agora? Se traiu. Isso é definitivo para a relação? Dá para existir com isso? O que eu faço se eu resolvo ficar? Como é que é se eu resolvo sair? Tem uma regra? Então, essa questão da traição vai muito da ética que o casal vai conseguir construir a partir dali. Porque por mais que se diga, olha, quando nós nos casamos, nós somos monogâmicos, não era para você ficar com mais ninguém, era a regra. Mas a gente tem que lembrar que qualquer relação, ela precisa de ser calibrada, reavaliada a todo momento. Então, essa traição, ela pode ser um ponto muito interessante até para reconectar o casal, por mais doido que seja, como ela pode ser o indicativo de que não estavam bem. A gente não pode simplesmente dizer é ou não é. Então, há casos e casos. Há casos que aquela traição ela é recorrente, e há casos que não. Eu lembro muito de um filme da década de 90 que eu assisti e eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado por essa visão. Com o Sean Courtney, Angelina Jolie, se chama Corações Apaixonados. E no início desse filme, o Sean Courtney ele é casado com uma mulher, com uma senhora, igual a Ana Maria Braga, que tem um programa de culinária, e ela descobre que 40 anos antes ele havia traído ela com a secretária, né, que era do rádio, ainda não era ali do programa. E aí ele não sabia explicar o porquê dessa traição, e ela não queria entender. E eles ali, há muitos anos casados, um casal com uma dinâmica super bacana. E aí ele pensa muito, muito, e no final do filme ele diz pra ela, eu imagino que eu tenha ficado com a Wendy, que era a secretária, porque você estava decolando na carreira, você era amada pelo país todo, você era o ídolo dos nossos 3 filhos, e eu era meramente alguém que estava ali encostado. E a Wendy fez eu me lembrar o homem interessante que eu sou para eu voltar para você. Olha a explicação que o cara deu, né? Ali. Então, não é que a gente vai aceitar todas as traições, mas que tem esse tipo de... O ser humano é muito múltiplo, né? Então, de eu ir lá trair a pessoa para saber quem eu sou, pode acontecer. Por isso que eu não acho que é uma coisa definitiva. Tem casais que passaram por traições que se conectaram mais e que entenderam aonde precisa... Ou que resolveram abrir a relação. Né? Conheço uma pessoa que se casou pela 2ª vez e disse, olha, só me caso se a relação for aberta. Então, acho que os nossos erros, né? Porque de saída a traição ela é um erro porque não era o combinado, mas a gente vai errar. A gente também já sabe de antemão que a gente vai errar. Não talvez na traição, mas em outras coisas. É algo que mostra. Eu não acho que nada seja imperdoável desde que haja um entendimento ali. Mas você trouxe um caso de traição desse filme em que fala da situação desse casal em que um se viu preterido pela profissão do outro. Mas muita gente fala que a rotina mata o casamento, né? Eles falam que o casamento é o túmulo do amor, né? De que deixam de ter tesão pelo outro, diminui o número de relações, e parece que tem um eterno conflito entre desejo e rotina, desejo e estabilidade. Como você vê esse conflito? Pois a gente começou falando, né, da questão da paixão poder durar até 2 anos e de ser um momento ali mais turbulento, e aí isso vai acabando, a convivência vai gerando, né, ali uma rotina que pode ser ou não, né, broxante para o casal. E essa é uma questão muito assim, a cada 5 anos a gente se torna praticamente uma pessoa diferente, né? Então, o casal ele tem que saber de antemão que ele vai fazer um trabalho de reapaixonamento, de afastamento e aproximação, e de que esses ciclos são normais, né? Agora, se eu me tornei uma pessoa tão diferente, né, a ponto de não sentir mais atração nenhuma pelo meu parceiro e ele nenhuma por mim, então talvez seja um momento de pensar numa separação. E isso não quer dizer que o amor não foi verdadeiro, mas que conforme o tempo passa, o desejo se modifica porque a gente se modifica, e aí a gente cai, né, na armadilha, principalmente contemporânea, né, do paradoxo da escolha. Se eu tivesse casado, né, com Beltrana, iriam se passar 15 anos, eu ia estar aqui, né? Não é uma verdade. Então, acho que já é um dado que a gente tem que levar. Você vai ter... Toda a relação ela tem que ser estruturada, ela tem que ser repensada, e em relação ao sexo e o amor também. Porque tem aquela famosa figura do homem de meia-idade, né? Que termina o casamento, arranja uma mais nova, e talvez isso seja um eterno retorno, né? Esteja ali não evoluindo como pessoa. Como é que você vê esse fenômeno aí?
Do homem de meia idade, você diz? Naquele sentido que uma pessoa que abre mão de todas as coisas que está vivendo para tentar renovar a vida com novas experiências, aprende coisas novas, arranja um casamento com a pessoa mais nova, tenta, nessa fase da vida, resgatar alguns valores antigos. Né? Então, de certa forma, ou essa pessoa foi ao longo da vida só cumprindo tabela, não que não amasse, né? E aí porque acho que conforme a gente fica mais velho, todo mundo sabe disso, a gente vai se autorizando a pensar mais, a gente, né, quando tem um funcionamento mais saudável, a gente aguenta um pouco mais. Então, essa mudança, ela pode ser tanto para uma liberdade quanto para uma ilusão, né? Então, já vimos, sim, pessoas que acabavam um casamento, fui sair com essa menina de 20 anos e era uma ilusão, ou fui sair com essa menina de 20 anos e me descobri novamente, né? Então, a crise de meia-idade, ela é ali um dos pontos ali para o relacionamento muito importante, porque as pessoas vão querer redefinir suas vidas, né? E o outro ainda cabe, o outro não. Eu lembrei de um professor antigo, não são vocês, fica tranquilo. É um professor antigo que disse assim uma vez na aula, nunca esqueci. Ele falava assim: por mim, a gente teria direito de casar 2 vezes. Uma vez com uma pessoa bem mais jovem, outra vez com uma pessoa bem mais velha. Eu pensei muito nisso por muito tempo, porque eu acho que faz muito sentido, assim, no momento você ter alguém que cuide, que te ensine as coisas da vida, as manhas ali, alguém mais velho que você, né? Que tenha uma paciência para desenrolar certos temas enquanto você ainda é imaturo. E depois você devolve isso para a sociedade, né? Ensinando para alguém mais jovem e se relacionando com alguém de uma idade diferente. Eu acho que esse conflito, assim, de idades pode ser interessante, né? Eu sou casada com um homem 10 anos mais jovem que eu, que é um pouco estranho, assim, porque geralmente as mulheres se casariam com homens mais velhos, pelo menos as mulheres da minha geração. As mulheres da minha geração têm muito medo ainda de namorar os garotos, eles estão com tudo. Até porque eles não são tão garotos assim, porque eu também não sou tão jovem assim, né? Então, mudou essa configuração. Hoje tem mais mulheres que se relacionam com homens mais novos, enfim. Mas o que você acha dessa diferença de idade? Disso que o meu professor falou, né? De realmente se relacionar em tempos diferentes, com idades diferentes. Pode funcionar um relacionamento com idades muito diferentes? Tô falando de 10 no meu, mas eu sei que às vezes tem 15, 20 anos de diferença. Sim, porque aí tem essa questão do aprendizado, da troca que você está falando. Porque não é só o mais velho que ensina, o mais novo rompe com certas coisas ali, A gente tem um casal hoje muito emblemático, que é o Karnal, e o esposo dele, eu não sei o nome. Mas é uma grande, desculpa, inclusive, mas é uma grande diferença de idade, né? Muito grande. É o Karnal, não tô falando errado, Leandro né? Karnal, né? O marido dele é super jovem. Super jovem. E isso remete até essa ideia do mais velho, aprendendo com o mais novo, com a questão do efebo e do guerreiro na Grécia e em Roma Antiga, que era a relação homossexual autorizada naquela época, né? Então, quando se fala que os guerreiros gregos, né, tinham seus namorados e tal, eram principalmente os efebos, porque o efebo, ele era o jovenzinho que ia aprender a como guerrear, como segurar o escudo e como lutar e nananã. E o homem mais velho já tinha sido o efebo de outro, né? Inclusive, era o amor maior ali que se poderia ter, porque naquela época... Entre os homens, porque as mulheres eram para procriar, né? Era uma instituição séria, gerida pelo Estado, né? Ali, mas não era o amor. Aliás, isso é muito interessante de falar, porque o amor junto com a pessoa que você se atrai sexualmente, mais a ideia de uma instituição, seja chamar isso de namoro, de casamento, ela tem 300 anos. Isso a Regina Navarro Lins pesquisou muito, né? Ela é uma ideia até recente para a humanidade. O casamento como a gente conhece hoje. Como a gente conhece hoje. É uma herança ali do movimento do romantismo, né? Final do século XVIII. E a ideia de que eu iria ter um amor pela pessoa que eu me caso, e não um amor pela ideia de construir só pela ideia de construir uma família, de juntar o meu patrimônio, né? Porque o Estado legisla muito, né? Por conta do patrimônio que a família vai. Para quem passa, né? Quem são meus descendentes. Então, eu acho que isso também é interessante de dizer, porque nós estamos, a Regina fala numa fase de transição, talvez sempre de reinvenção, né, eterna, porque só há 300 anos. Então, voltando lá no efebo, esse era o amor ali romântico. Agora, o sexo por prazer, poderia se ter com as prostitutas e filhos com a esposa, né, que estava ali. Então, acho que até por isso, hoje, os homens ainda têm muito mais facilidade, temos mulheres que têm essa
essa plasticidade, mas de desconectar o amor do sexo, né? Que é uma outra questão. Nem sempre o amor acontece junto com o sexo, e o sexo só pelo prazer não precisa de ser algo banalizado, né? E nem algo ali que vai depreciar a existência daquela pessoa. Depende da ética, do acordo entre as pessoas. Casamento sem sexo vale? Tipo, é casamento ou se tornou uma amizade? Como é que é? Olha, é muito comum quando se fica mais velho, né? A gente já ouviu, acho que todo mundo ouve a história daquele, né, casal que se separa de quarto. Ali. É para se pensar, porque nós sabemos que o sexo ele não é o único pilar, né, da relação, mas ele é um pilar muito importante e até reconhecido pela OMS como um ponto de saúde mental. Agora, também já temos aí a letrinha A, né, dos assexuais, que são pessoas que não vão ter essa demanda, né, que não vão construir a sua existência, os seus prazeres, as suas sublimações em cima da relação sexual. Então, quando esse casal está sem sexo, a gente precisa de pensar, alguém aí está sublimando, está colocando toda essa sexualidade em outras coisas e ok, estamos felizes juntos assim, ou essa sexualidade ela vem para mostrar, né, porque o sexo ele acontece a todo momento na vida de um casal, vem para mostrar que a gente se desconectou fora da cama. Então, aí nós vamos ter que pensar, mas que seria possível? Eu acho que seria possível, não é o que a gente vê muito nos consultórios, porque geralmente as pessoas vêm em sofrimento porque não estão tendo sexo no casamento. E muitas vezes porque acham que deveriam estar tendo, não necessariamente porque desejam. Isso é outro ponto. Performance, né? Ele precisaria estar me... Mas você procura ele? Não, mas ele que teria que estar me procurando. Né? E outra coisa que você falou... Nossa, veio a pergunta e eu perdi. Vai ter que ter um corte aqui, tudo bem? Eu vou entrar com uma aqui, vou aproveitar o momento, porque eu acho que uma coisa também que a gente está falando de performance, está falando de narrativas que também são antigas, que a gente convive com elas ainda até hoje. A gente ouve que papel de homem é ser protetor, que a mulher demais assusta, mas o fato é, pelo menos o que eu tenho no meu recorte visto, é que, de fato, mulheres muito bem-sucedidas, que têm autonomia, de fato, deixam alguns homens intimidados. E a sociedade, de uma forma geral, não sabe lidar muito bem com isso. E já não é nenhuma questão de feminismo ou não, é uma questão de papel na sociedade hoje, de fato, que ainda, de certa maneira, mulher bem-sucedida ou autônoma causa ainda algum tipo de susto, né? Impressiona, dá medo em algumas pessoas. Sim, é verdade, porque a gente tem um retorno aí, vide o próprio movimento Red Pill, né? Mas a gente tem um retorno a uma nostalgia, né? Que talvez, uma idealização muito grande do passado, que talvez nunca funcionou exatamente assim, mas as pessoas têm, desse homem protetor, e não só protetor, mas que é perfeito e fechado em si, sabe o que é melhor, e aí isso fere o narcisismo desse cara. Como que essa mulher vai ter uma autonomia? Se ele não tem referência de masculinidade, além, né, de ser o chefe ou de ser ali o provedor, né? O quanto isso esvazia a vivência da masculinidade. É uma questão que a gente tem, né? Porque qualquer coisa que saia fora da masculinidade tradicional, você já é homossexual, você já, né, não gosta de mulher, então isso é um perigo, né? Então você tem um homem que é castrado de qualquer sensibilidade, de qualquer aprofundamento em seus próprios sentimentos, e aí quando ele vê uma mulher muito autônoma, isso vai sim. Vide as esposas troféis, né? Que sempre existiram e que hoje são muito pensadas. Então, a minha esposa troféu, ela é inteligente, ela é bonita, mas sempre um degrau abaixo para eu, né? Algumas religiões acham que isso é uma forma de manter o casamento. Eu acho que pode ser desde que os dois estejam felizes, né? Eu não coloco isso como algo... O problema é você transformar isso como a única forma legítima de relacionamento. Aí eu vejo um problema. Mas não vejo, não. Eu não tenho essa irritabilidade quando alguém diz que vive essa relação. É possível também. E pensando nas pessoas que estão ouvindo a gente agora, isso é um traço imutável? Como que se trabalha isso?
O que é imutável? Esse traço é imutável, né, desse papel que tem que ser assim, um casal que está vivenciando esse contraste, consegue lidar e mudar essa situação? Então, imagino que sim. Imagino que sim, porque é aquilo, né? O próprio sofrimento, a própria angústia, a própria falta de significado vai obrigando a gente a produzir significados, né? Se você perguntasse, por exemplo, o Pondé, ele ia dizer que não, porque ele fala que a mulher gosta da sensibilidade do homem, né? Da igualdade até a página 3, né? É uma possibilidade. Não, existem sim, existem mulheres que são as trade wives, que gostam de ser essa mulher que recebe. E, ok, né? É ético desde que isso seja posto. Mas pode mudar? Claro que pode, porque quando aquilo começa a me incomodar, quando aquilo. Eu sou obrigado a produzir uma coisa nova. Senão eu fico ali e definho, né? Quando a gente falou ali de sexo no casamento, você colocou uma coisa que eu quero entender melhor. A minha sexualidade pode estar voltada para outras coisas. Você falou, vou te acusar aqui. Isso quer dizer que não necessariamente a minha sexualidade está direcionada para uma pessoa. Posso estar fazendo outra. Porque às vezes, meu marido não está me dando atenção como era antes. Acho que está acontecendo alguma coisa. Ele deve ter outra pessoa. Podem ser outras coisas, tipo a caixa nova de ferramentas. Muito interessante. Sim, porque sexualidade é uma coisa muito ampla, né? E hoje, depois, principalmente, que se pergunta muito, né? Até que ponto a contracultura dos anos 60 ajudou a uma libertação sexual, até que ponto ajudou a criar fantoches, né, banalizados e, enfim, onde o sexo é tudo, então esse sexo orgásmico a todo momento. E aí você pensar que é possível passar períodos da vida, ou até mesmo a vida toda, desde que você construa outras coisas, é uma ideia muito bacana. Eu acho que a letra A de LGBT, né, que é A de assexual, ela tá ali por isso, né? E o sexo, ele é excelente, mas ele também não pode ser tudo na vida. A gente precisa de ter essa pontuação. Agora, se eu estou sofrendo porque não desejo o meu marido e desejo outras pessoas, então aí temos que conversar. Certo. Né? Essa relação precisa de ser repensada, essa relação vai ser aberta, a gente vai trocar esse desejo por outra coisa, aí são infinitas possibilidades. Não sei se eu respondi. Acredito que sim. E tem aquela situação muito comum que a gente ouve bastante, né, do casal em que a mulher sempre traz, né, em algumas circunstâncias, que ele não fala, ele não se entrega, ele não está presente. Isso pode ser uma maneira de agir aprendida ou é uma defesa? Os dois, né? Já vem uma coisa muito de agir, de ser mais prático, uma defesa. E, no caso do casal, vai ter ali a questão da comunicação. Até que ponto ela realmente foi mostrando, ele realmente foi entendendo e também mostrando o que eles queriam. Porque a hora que chega nesse ponto, dessa reclamação tão... assim, é porque as coisas já caminharam muito, né? Já faltou muita troca ali entre essas pessoas para ter chegado nesse ponto de acusar o outro, né? E aí, tudo que joga a culpa totalmente no outro, eu acho problemático, né? A maioria das vezes tem uma mistura, tem uma... né? Retirando ali questões de violência doméstica e tal, mas na maioria das vezes há uma mistura, né? Então, ele não me elogia mais, né? E aonde você mudou? Você também não pode ficar passivo o tempo todo esperando o outro, né, te atender. Mas eu imagino que seja assim. E a gente tem fenômenos muito recentes também aí, que eu acho que as pessoas estão querendo entender, como ghosting, né? Aquela história da pessoa que se envolve, de repente se afasta. Agora até descobri um termo novo, né? Para as migalhas que a gente recebe, tem um termo já, que é o breadcrumbing, que é Breadcrumbing. de você deixar migalhas. Ghosting, gaslight, Atenção muito breadcrumbing. pouquinho. São coisas que a pessoa não se entrega totalmente. E assim como tem aquele love bomb, né? A pessoa que vai, num primeiro Vem com momento, tudo. apresenta aquele amor enorme, depois vai e some. Depois dá o ghosting. E aí volta com gaslighting. O que está Oi, acontecendo? sumido. Eu acho que essa questão tem a ver, por exemplo, esse amor bomba, né? Totalmente idealizado, né? A pessoa ali ficou com quem, né? Se já chegou tão... Não é possível, assim, essa bomba explodir. Quer dizer, você que botou coisas lá naquela pessoa. E aí, a hora que te cai um pouquinho a ficha, você vai dar o ghosting, porque achei que era a princesa o príncipe, não é, né? Passamos um final de semana maravilhoso, aí já não era mais nada daquilo, né? Então, tem vários problemas aí. O problema da idealização, o problema da projeção, né? Principalmente, vão fazer parte disso.
o ghosting tem a ver também, para mim, com o paradoxo da escolha, né? Você já disse uma coisa que eu não gostei, você gosta de uma música que eu não gosto, você postou uma foto que eu não gostei, já é melhor sumir dessa pessoa, né? Tem alguém ali melhor, eu tô perdendo o meu tempo. A ideia de perder tempo é perigosíssima, né? Não tem como construir algo se você não investir tempo, não é perder, né? Então, mesmo que você saia machucado e entender por que você se machucou, você teve um grande crescimento ali, né? Mas as pessoas têm aquela ideia de que teria ali um dispositivo, né? De que a psicologia, as neurociências já teriam ali o indicativo, né? Case-se, faça assim e olha a onipotência, né? A relação é uma coisa que envolve duas pessoas, duas subjetividades, você não tem esse controle total, né? Tem aquele capítulo do Black Mirror, né, que eles têm a treinadora, né, que mostra quanto tempo você tem que passar com a pessoa, e aí em determinado momento você vai chegar à sua alma gêmea, né? A ideia de alma gêmea já é complicada. Uma pessoa pode ser a sua alma gêmea em algum momento, até na tua vida toda, mas isso não vejo como algo orgânico, como algo ali que é real para todo mundo, né? Eu acho que tem muita idealização. E a gente vê também que hoje parece que os relacionamentos, como a gente falou há pouco tempo, estão na internet e aí parece que tem outros elementos que participam desse relacionamento, que são os seguidores e os haters, né? Como que é isso? É um exercício superego? O que está acontecendo com as pessoas que participam, precisam participar, né? Eu acho que a gente tem que estar atento a isso, porque eu lembrei de um caso do Whindersson Nunes, que foi colocado num site de fofocas, que ele estava se relacionando com uma moça em 2023 e a moça sofreu tanto ataque de haters que acabou tirando a própria vida. Como que é esse movimento? Né? É um grande superego que está se manifestando? Olha, o que acontece? A internet, ela reproduz uma coisa que é o Coliseu, né, da Grécia Antiga. Então, o quanto o povo gostava de a hora que o gladiador caía, se o povo aplaudia bastante, então o imperador deixava ele viver. Se o povo vaiava, e esse exercício, né, a internet potencializou muito isso, essas projeções, eu colocar a minha parte feia, né? Então, de repente, eu fui traído, aí eu vou lá atacar a menina que namora com o Whindersson porque eu quero que ele fique com a outra, e a minha idealização é essa. Então, a internet, ela autoriza isso. As celebridades acabam ocupando um espaço, né, de projeção na nossa vida idealizado. E uma coisa que eu acho muito interessante, não vou lembrar agora para dizer para vocês de onde eu tirei essa ideia, mas que é real. Quer entender uma sociedade, entenda seus clichês. Então, quando você tem aí um ataque a uma pessoa que não cumpriu com aquilo que eu esperava romanticamente, né, na internet, é um tipo de clichê. Então, então eu não tenho esse casamento maravilhoso, mas eu quero que daquela celebridade seja. Eu me realizo um pouco ali naquela pessoa, né, e caso não dê certo, eu exercito o meu sadismo atacando, né, quem não é. Por falar em a questão dos clichês, né? As 3 músicas mais tocadas esse primeiro semestre são músicas totalmente voltadas para questões amorosas. A primeira, eu vi ontem, é daquele grupo Menos é Mais, que regravou o Coração Partido, né? Foi a música mais tocada. Então, por que eu estou dizendo isso? O quanto as pessoas estão ainda ligadas, e que bom que estão, a buscar um amor. Não é uma coisa clichê, não é uma... Aliás, é clichê porque é humano, tudo que é humano pode ser clichê. Como as pessoas estão buscando, sim. Buscando respostas. Parece que é uma situação que sempre traz muitas perguntas. E as pessoas têm um certo anseio por uma receita, como você falou, né? Vou ao psicólogo, às vezes, porque acredito que a psicologia tem resposta sobre o que eu devo estar fazendo agora. Não sei se é no anseio de entender ou de controlar o próprio desejo, porque a gente também tem medo de manifestar o nosso desejo. E daí, se eu já sou uma pessoa que resolveu o que quer, sobre quero me casar ou não, ou sobre a minha sexualidade, como é que eu faço para me sentir confiante, para manifestar, para dar conta, né? Se a gente pegar ali as teorias psicodinâmicas, as existenciais todas, você não é uma pessoa que quer se casar, você está uma pessoa que quer se casar. Posso mudar de ideia. Pode mudar. Isso não quer dizer de um relativismo total, mas isso quer dizer que a gente muda. Eu acho que seria perigoso se a cada semana, a cada ano você mudasse. Então, se você eu acho que ir redefinindo por que eu sou essa pessoa que quer estar casada é até importante para manter o casamento ali, né? Agora,
eu sempre digo, porque a gente tem um grande contingente de pessoas que estão sofrendo na clínica, no sentido assim, eu queria muito me casar, eu sou para casar e nunca achei ninguém, né? Não depende só da pessoa achar alguém, né? Por muito tempo a gente acha que é uma neurose que tá ali. Pode acontecer da pessoa estar afastando parceiros? Pode, mas também tem essa dificuldade que nós estamos falando hoje, né? É uma questão que está no social também, não está só no psíquico. Então, quando eu sou uma pessoa que decidiu se casar, eu acho que aquilo pode ser o seu maior sonho, só não pode ser o único. Ou virar a tua tábua de salvação idealizada, né? O final do filme acaba com o beijo. Nesse sentido, como é que eu sei que eu tô... A gente trouxe palavras aqui que são pertinentes aos estudos de relacionamentos abusivos, né? Como é que eu sei que eu tô num relacionamento abusivo e até além? Como é que eu sei que eu não sou um abusador? Olha, estar num relacionamento abusivo já começa até pelo seu próprio adoecimento. O psiquismo responde, o corpo responde. Então, você começa a desenvolver aí traços mais cansaço, menos cansaço, você começa a ficar inseguro, você começa a ter pistas que são importantes de se ouvir. E as pessoas que estão à sua volta também, né? Os amigos e os familiares começam a apontar isso pra gente. O que está acontecendo? O que você se afastou? Onde estão, né, os seus sorrisos? Então, estar num relacionamento abusivo, ele tem a ver quando eu, mais do que enriquecer o meu ego, eu estou sofrendo. O amor não pode ser sofrimento o tempo todo. Então eu vou perceber isso pelo sintoma e não pela regra. Do tipo, o meu parceiro me traiu, mas eu decido continuar com ele, tá tudo bem, e eu não tô sofrendo com isso. Então não é abusivo porque ele me traiu, se eu conseguir entrar em acordo e me equilibrar. Mas se eu continuo vivendo coisas que eu não consigo aceitar, com as quais eu não consigo elaborar e eu tô sofrendo, aí se configura o abuso. É isso que você tá querendo dizer? É porque o abuso quebra com a ética. Quando você diz da traição, eu tô quebrando inicialmente com a moralidade. Quer dizer, podia ou não, mas se pra mim, né, até parafraseando a Regina Navarro Lins, né? Se o meu parceiro faz coisas quando não está comigo, que não me dizem respeito, eu não quero saber. Eu quero saber quem é o meu parceiro comigo, como eu me sinto, como eu cresço, me enriqueço. É uma ideia. É ético se for uma combinação ali entre os dois. Então, é possível, sim, a pessoa perdoar uma traição e não estar num relacionamento abusivo. Como a traição pode ser algo que foi um dos abusos que aconteceu ali, né? Entendi. Excelente. É difícil porque equilibra também exatamente o peso da quem está em volta. Familiares, amigos que às vezes não estão dentro do relacionamento para entender essa dinâmica, né? Isso, que começam a apontar e dizer, você não vive uma relação da forma que eu acho ideal. Né? Então, poxa, Renato gostava de jogar bola toda quarta e sexta, depois que casou, não foi mais, né? Que chata a esposa dele que não deixa ele ir. Aí a gente precisa de ver o que eu construí em cima disso. Eu simplesmente fui castrado, proibido de ir nesse futebol, ou eu consegui desenvolver algo ali que substituiu, né? E, assim, o senso comum diz que é perigoso também fazer isso, né? Porque aquela coisa no dicionário, amizade vem antes que amor, né? Então, se abandonar para estar com a outra pessoa é perigoso. Agora, se abandonar totalmente, né? Se eu abandonei o futebol, mas construí outras coisas minhas, aí ok. Nesse sentido, é muito difícil, é muito fácil perder a mão. Porque você começa com um extremo apaixonamento, tudo dando certo, várias coincidências. E é ali que você vai abrindo mão de certas relações, certos hábitos. E quando a paixão termina, no final dos seus 2 anos, digamos que durou tudo, né? Você se percebe bastante diferente do que começou. A psicoterapia de casal pode ajudar os sujeitos, de alguma maneira, a equilibrar a relação? Em que momento que a gente deve procurar terapia de casal? O que você diria? Ah, sim. Ajuda porque é aquela coisa, né? A paixão faz eu amar o que eu amo em mim e no outro. O amor, né, você diria, eu teria que amar os defeitos do outro também.
né? Conhecer os defeitos do outro. E aí, quando chega nesses 2 anos que o casal ali já não sabe mais o que fazer, imagino a psicoterapia ali como uma das grandes ferramentas, porque esse casal vai questionar, nós vamos construir, agora que eu estou vendo a parte feia, agora que eu estou... Como é que eu vou... Porque não tem como não investir na relação. Não tem como não... É algo que tem que ser cultivado. Não é automático. Aquela coisa de que o desejo seria automático, né? Isso é um perigo, de que vai ali fluindo normalmente. Então, eu te amo, as coisas simplesmente vão se encaixar. Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira que a gente vê em todo lugar, né? Eu, como professor universitário, vejo, por exemplo, as pessoas no primeiro semestre achando que não são para aquele curso porque, eu não gosto dessa disciplina. Mas você achou, ou eu tenho que estudar muito, você achou que você ia sentar aqui na faculdade e que a coisa ia fluir? Porque é o lugar idealizado. Nem na profissão, nem na vida amorosa. Então, a terapia de casal e aí, casal, vamos, vocês estão interessados? Porque também a gente já viu muita gente, tanto na terapia de casal quanto fora, que um tá super interessado, o outro não tá. O outro não tá. Pode levar ao fim, não só ao reencontro, né? Com certeza. A psicoterapia e a terapia de casal, ela pode mais do que arrumar o seu casamento, embora possa ser a sua demanda, né? Ela pode ajudar você a ver que não faz mais sentido. Né? Embora algumas religiões não concordem, né? Mas a gente sabe ali cientificamente que isso é possível. É interessante você falar isso sobre a fluência que a coisa tem que ter, porque muita gente ainda acredita que só é amor se acontece naturalmente, né? Que se eu tiver que combinar o dia que a gente pode transar, porque as crianças não vão estar, e aí a gente não trabalha cedo amanhã, se eu tiver que combinar, já não é legal. Porque aí não é natural, né? Só que sem estrutura também é bastante difícil, não? Totalmente, né? O Deleuze falava, o desejo há de ter prudência, né? E o pessoal que estuda Deleuze esquece disso, né? E cai nessa coisa do fluir, que aí é um puta de um egoísmo, né? De que tudo vai fluir naturalmente. Então, nós precisamos sim fluir, mas a gente precisa de dar um certo contorno ali. As coisas não podem ser soltas, porque senão, né, vira um egoísmo total. Então, os acordos, né? E os erros. Aprender. Então, o erro não quer dizer que você tem que acabar com a tua relação, mas você tem que repensar. Lembrei daquela oração, né? Meu Deus, tomara que tudo aconteça conforme sua vontade, mas que o Senhor queira o que eu tô pensando. E acho que a gente tocou num ponto importante, que a gente fala em psicoterapia, não estamos puxando sardinha para o nosso lado, mas acho que é o único lugar onde a pessoa pode questionar os próprios conceitos, tem a liberdade, o espaço para poder falar sem julgamento, em que ela pode discutir o que ela está pensando. E eu falo isso porque eu vejo que, obviamente, eu acredito que a maior parte do público aqui acaba sendo de mulheres e alguns homens que participam ou veem o podcast, falam sobre o assunto, mas evitam entrar muito no assunto, não buscam psicoterapia, e isso vira um grande problema. Eu tenho um público da maior parte masculino e vejo que são a minoria que realmente se dá, né, a abertura para poder discutir um pouco a própria vida, né? Não fica tentando só passar aquela imagem, né, do macho perfeito, poderoso, que não precisa de ninguém. A psicoterapia tem um papel fundamental que vai levar à melhoria da vida individual e de casal também, né? Eu acho que foi uma das melhores invenções que a gente teve ali no final do século XIX, a ideia de você falar com alguém e poder se ouvir através da sua própria fala. Porque os amigos, eles auxiliam, os familiares auxiliam, mas não é a mesma coisa, né? Tem uma expectativa, tem um julgamento. Eu acho que a única coisa que se aproximaria um pouco da psicoterapia, mas não substitui, complementa, é a nossa relação com a própria arte, com todas elas, né? Então, todas as artes ali, desde de um teatro, um filme, uma pintura, algo que a cultura, né, em si, ela é uma ferramenta de alfabetização emocional que nos ajuda a atravessar, né, a existência humana, a construir os nossos significados, né? A misteriosa existência humana. Então, a psicoterapia ela é muito ali bacana, ela é cientificamente comprovada, né? Como uma técnica possível, e acho que é o que nós temos de melhor hoje, né? Em termos de criação de significado. Acho que é a psicoterapia. Rapazes que estão nos acompanhando, procurem psicoterapia, né? Acho que é importante. Comum aqueles que vêm, né? Os homens que vêm para terapia. Eu vim porque senão a minha esposa vai pedir o divórcio. Sim, já virou uma condição. Tava pensando nisso agora, né? Às vezes, falando de Tinder, né? A condição ali que o cara faça terapia. Acho que a gente ainda tem um público, maioria, em terapia, ainda feminino. Sim.
né? Os homens estão tomando coragem de se enveredar por aí, mas ainda tem bastante resistência. E bastante, assim, tá mudando bastante, né? Quando eu comecei a trabalhar com clínica, eu atendia pela Unimed lá em 2008. E eu tinha ali 90% do público feminino, né? Hoje, 2025, eu diria que eu tenho 60%. É uma margem até bacana ali. Então, 40% das pessoas que eu atendo são homens, né? E desses 40%, 30% são heterossexuais, né? Que também tem esse recorte, né? Da questão da orientação. Sim. Porque por muito tempo também era associado à fraqueza. Então, eu vejo com bons olhos, acho que está melhorando. Sim. Embora haja muita resistência, está melhorando bastante. E rápido. Amar vale a pena, Renato? Tá totalmente, né? Em todos os seus sentidos. Acho que é um dos motivos, se não o maior, né, da gente estar aqui. A gente é interdependente, né? Nós somos uma espécie. Então, essas conexões, elas vão ser necessárias. E aí tem os tipos de amor, até que o Tussi estava falando, né, no início, no Banquete de Platão, você tem lá a discussão do Eros, né, que era o filho de Afrodite, que é o amor ciumento, que é o amor possessivo, e tem uma frase muito legal no Banquete que fala: você preferia vê-la ela morta do que com outro? E aí você já começa a, pelo menos, né, racionalmente, pensar: que amor é esse? Eu prefiro que morra do que esteja com... Então, acho que talvez não seja tão amor aí, né? Então, vale a pena amar, e a gente precisa de pensar sobre os nossos amores. Aí vinha o amor filia, né, que é aquele fraternal, que pode, segundo Foucault, incluir o sexo, a troca, né? E seria uma relação mais livre, porque não tem a expectativa social, não tem a expectativa institucional de como deve ser, né? Então, os nossos amigos, na maior parte das vezes, a gente consegue deixá-los sentar em qualquer lugar da mesa. Não precisa de ser do meu lado, ou só homens de um lado e mulheres do outro, né? E aí, talvez isso produziria ali uma ética maior, né? Porque é um desafio. Hoje, com a questão do divórcio ter se popularizado também depois da década de 60, o que começa a manter as pessoas ali, elas têm essa demanda: eu quero uma relação significativa. Eu vejo isso como uma evolução, porque não adianta a gente dizer que o número de divórcios cresceu e que isso é necessariamente ruim. Cresceu porque as pessoas não ficam mais em relações que não significam alguma coisa. Então, se estão, é porque querem, né? Bacana isso. E será que dá para amar o IA, uma inteligência artificial? A gente vai fazer um prompt e conseguir se enamorar por uma inteligência artificial? O Joaquim Phoenix, né, lá no filme Ela, ele se apaixona pela IA, e nós já estamos vendo, aquilo era uma novidade, né, lá em 2013, e hoje já é comum, né? Não tão comum, mas já ouvimos falar muito dessa questão. A IA, ela acaba sendo, eu vejo, como uma ligação narcísica, porque ela vai se tornar aquilo que você quer. E o amor tem que te desafiar algumas vezes. Algumas vezes o amor é colo, algumas vezes o amor é um desafio, todos eles, né? Então, eu acho que se apaixonamos, sim, narcisicamente pela IA. É muito Black Mirror isso, né? Então, tem aí as namoradas, os namorados virtuais que vão te acordar, vão te motivar. Quer dizer, mas o que você está procurando ali, né? Eu acho que deixa a gente mais intolerante à frustração, mas que é comum, E nesse filme do Ela, né, aparece até a questão do poliamor, quando ele fica com ciúmes de saber que a IA conversava com mais 800 pessoas. E aí ela dá uma explicação filosófica para ele, né? Que o amor não é um gráfico de pizza que você reparte, essa parte é sua. O amor, quanto mais você dá, mais ele existe. Achei isso interessantíssimo nesse filme. É a explicação que a IA dá para o Joaquim ali no filme, né? De que o fato de eu amar tantas outras pessoas permite que eu te ame mais ainda. Porque sai muito da nossa materialidade, porque a gente ainda imagina quem você gosta mais, quem ficou com mais seu tempo. E ela traz uma visão ali diferente, né? Que até justifica parte ali do poliamor. Não que esse amor tenha que ser sempre romântico e aberto, mas eu achei interessante. Apesar dos outros 799, eu ainda volto para você. Olha o tamanho do amor que eu sinto, né? Sim. Poxa, interessante.
Eu acho que temos desafios novos por aí. Estão falando até em terapia com inteligência artificial, que estão simulando alguns famosos psicólogos da história, né? Acho que tem muito para aprender e, como você falou, né? Olhar o quanto que isso vai transformando a maneira como as pessoas vão ter aí tolerância à frustração no relacionamento. Acho Porque que é mais a IA importante. ela é gerativa, né? A IA ela gera, ela coloca os dados ali da melhor forma, mas ela não é paradoxal como ser humano, contraditória como ser humano. E a gente bem sabe, a gente que é terapeuta, que eu chego no seu consultório e falo assim, olha, vem fazer terapia porque eu quero trabalhar como CEO em tal lugar. Aí o dia que aquela vaga aparece, eu não vou. Freud explica, todos os terapeutas explicam, né? Quer dizer, é muito comum eu dizer algo que, na verdade, eu não quero. A IA não vai ter toda essa, só de saída, assim, né? Então, ela é uma boa ferramenta, sim, a gente utiliza, ela dá ideias, ela traz informações, mas conseguir simular, né, o quanto a gente é paradoxal enquanto ser humano, eu acho que a IA, ela pode se aproximar, mas ela não vai chegar ali aquela coisa única de cada ser humano ser um universo, né? Uma última pergunta, não que isso encerre o assunto. O que é o contrário do amor? Muito boa pergunta, né? Os neuropsicólogos já até mostraram que as áreas cerebrais, porque a gente fala, o oposto do amor é o ódio, né? Que as áreas cerebrais, né, que estão ligadas ali no amor, têm muitas parecidas no ódio, né? Eu diria que o oposto do amor é a indiferença. Não o ódio. Porque mesmo aquilo que você odeia, você tem uma ligação com aquilo. Inclusive, neuronalmente, pelo que eu tô entendendo, acendem as mesmas luzes ali. Muito parecidas mesmo, quase iguais. E aí, se eu tenho raiva de você, é porque de alguma forma você significa algo pra mim. Não posso te ver. Que raiva. Agora, você tá lá, você diz pra mim, sou vegana. Tá. Não me interessa que você come na tua casa. Agora, sou vegano. Que raiva de você pregando essa ideologia. Eu quero te atacar. Agora, opa, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. A indiferença é o oposto do amor. A indiferença é você passar batido. Não me interessa o que você faz, o que você pensa, se essa música é legal ou não. Eu sou indiferente, né? Agora, o ódio não é... O ódio é um amor mal resolvido, diria o senso comum. O ódio é um amor ali não tão elaborado, algo que ficou preso, né? Então, o oposto do amor é a indiferença. Não fique indiferente aos lindos episódios aqui do Catiripapos, Renato. Muito obrigada por essa conversa tão maravilhosa. A gente sabe que tem muito mais coisas ainda. Nem vou deixar o Tussi perguntar. Sabe como que são as mulheres, né? A gente domina a mesa mesmo. Obrigada, Tussi, por mais essa oportunidade de receber um convidado fantástico e falar sobre o amor e entender mais nossos relacionamentos. Excelente, muito obrigado realmente pela participação. Espero que vocês continuem acompanhando e curtindo, compartilhando, porque tem daqui muitas histórias, muito aprendizado que vale a pena que todo mundo saiba mais sobre o amor. Ele deixa eu falar bastante porque ele tá na terapia. Não falte no próximo, a gente se vê. Catiripapos. Tchau!